Você sabia que existem cidades inteiras que desapareceram por séculos e só foram redescobertas por acaso? Imagine caminhar por uma floresta densa e, de repente, se deparar com templos gigantes cobertos de vegetação. Ou explorar um deserto e encontrar os restos de uma civilização que ninguém mais lembrava. Ao longo da história, muitas cidades prosperaram e depois foram engolidas pela floresta, pelo mar ou pela areia, ficando escondidas até que alguém as encontrasse. Hoje, vamos viajar até esses lugares misteriosos, onde as pedras sussurram histórias de impérios esquecidos e culturas que deixaram suas marcas no tempo. De templos ocultos nas profundezas da selva a metrópoles soterradas sob a areia, prepare-se para descobrir os segredos das cidades perdidas mais impressionantes do mundo. Fica até o final, porque o que você vai ver hoje pode mudar completamente a sua visão do passado. No alto da Cordilheira dos Andes peruanos, entre montanhas cobertas de névoa, existe uma cidade sagrada que desafiou o tempo e a história. Machu Picchu, a joia do Império Inca, ficou oculta por séculos, protegida pela selva e pelo esquecimento, até ser descoberta pelo explorador Hiram Bingham em 1911. Seus muros de pedra, montados com uma precisão que parece impossível até para a tecnologia moderna, resistiram a terremotos e séculos de abandono. Os terraços que desafiam o abismo, os templos dedicados a deuses ancestrais e os caminhos que se perdem pelas montanhas fazem desse lugar um mistério que ainda não foi completamente desvendado. Os historiadores acreditam que Machu Picchu pode ter sido um refúgio real, um centro cerimonial ou até um observatório astronômico, mas seu verdadeiro propósito continua envolto em mistério. O que se sabe com certeza é que seus construtores tinham um conhecimento impressionante da natureza. Cada pedra, cada degrau, cada construção está alinhada com o sol, as montanhas e os ciclos da terra. Apesar de sua grandiosidade, os incas abandonaram a cidade sem deixar explicações. Ninguém sabe ao certo por quê. E esse é só um dos muitos segredos que Machu Picchu ainda guarda. Mas essa é só a primeira parada. Ainda existem cidades escondidas na selva, soterradas sob a areia e perdidas nas profundezas do oceano, esperando para serem descobertas. Continua assistindo, porque o que vem a seguir é ainda mais impressionante. Em meio ao árido deserto da Jordânia, escondida entre desfiladeiros de rocha avermelhada, ergue-se um dos maiores tesouros da humanidade, Petra, a cidade perdida dos nabateus. Por séculos, ela permaneceu oculta do mundo exterior, até ser redescoberta em 1812 por um explorador suíço disfarçado de beduíno. Os nabateus, um povo misterioso e poderoso, esculpiram templos, tumbas e palácios diretamente nas montanhas de pedra. À entrada da cidade, um estreito desfiladeiro conhecido como Siq leva a uma das vistas mais impressionantes do mundo, o Tesouro de Petra, uma grandiosa fachada esculpida com precisão milimétrica na rocha rosada. Mas Petra é muito mais do que uma fachada deslumbrante. Foi uma metrópole vibrante, com mercados, casas, teatros e um avançado sistema de canalização de água que a transformou em um verdadeiro oásis no deserto. Mesmo com toda essa grandiosidade, a cidade foi esquecida pelo mundo e o tempo a reivindicou, deixando apenas suas imponentes ruínas como testemunhas de seu passado glorioso. O vento ainda percorre suas ruas silenciosas, seus templos continuam de pé e seus mistérios ainda não foram totalmente desvendados. Em um dia qualquer na antiga Roma, as ruas de Pompeia estavam cheias de vida. Comerciantes vendiam seus produtos, famílias passeavam pelas praças e os banhos públicos estavam lotados de visitantes. Nada fazia suspeitar que, em poucas horas, a cidade inteira desapareceria sob uma nuvem ardente de cinzas e fogo. No ano 79 d.C., o Vesúvio despertou com uma fúria incontrolável. Uma explosão catastrófica lançou ao céu uma coluna de cinzas que escureceu o dia e transformou a cidade em uma armadilha mortal. Em poucas horas, Pompeia foi enterrada sob toneladas de escombros vulcânicos, como se nunca tivesse existido. Séculos depois, arqueólogos a redescobriram, revelando algo impressionante. Pompeia não estava apenas soterrada, ela estava congelada no tempo. Ruas intactas, murais com cores vibrantes, mesas com restos de comida e até corpos petrificados em seus últimos instantes de vida. Cada canto é uma janela para o passado, um registro assustador de um dia que parou para sempre. No coração da selva, escondida sob o denso verde da vegetação tropical, está um complexo de templos tão vasto e grandioso que parece ter saído de um sonho.
Angkor, a antiga capital do Império Khmer, foi uma metrópole que, em seu auge, abrigava milhões de pessoas e era o centro de uma das civilizações mais avançadas de sua época. Entre seus templos mais icônicos está Angkor Wat, uma estrutura colossal dedicada a Vishnu, que se ergue majestosamente como símbolo do poder e da devoção dos Khmers. Mas Angkor vai muito além de um único templo. Suas ruínas se espalham por centenas de quilômetros, com monumentos, palácios e uma complexa rede de canais que mantinha a cidade viva em uma das selvas mais implacáveis do mundo. No entanto, no século XV, a cidade foi misteriosamente abandonada, deixando para trás uma civilização que parecia ter alcançado a perfeição. Mesmo após séculos de abandono, os templos de Angkor permanecem de pé, e seus murais e esculturas contam histórias de uma cultura que ainda guarda segredos esperando para serem revelados. No coração da selva guatemalteca, cercada por um mar de vegetação densa, erguem-se imponentes pirâmides que desafiam o tempo. Tikal, uma das maiores cidades da antiga civilização maia, foi uma metrópole vibrante, cheia de vida, cultura e poder. Mas, como muitas outras grandes civilizações, Tikal foi misteriosamente abandonada, desaparecendo da vista do mundo por séculos. Os exploradores que chegaram a Tikal no início do século XIX encontraram uma cidade engolida pela selva, com templos e palácios que se erguiam majestosamente acima das copas das árvores. Suas grandes pirâmides, como o Templo 4, alcançam 70 metros de altura, uma estrutura que parece tocar o céu. Em seu auge, Tikal era um centro político, religioso e comercial, com uma população que ultrapassava os 100 mil habitantes. Apesar de sua grandiosidade, as razões para o abandono de Tikal permanecem um mistério. Teria sido o colapso político? Ou talvez a própria selva tenha reivindicado o que um dia foi uma grande cidade? Hoje, as ruínas continuam sendo um testemunho impressionante da civilização maia, com templos, praças e esculturas que parecem contar histórias de um povo avançado e poderoso. Entre as áridas montanhas do Irã, cercada pelos vestígios do que já foi uma cidade majestosa, erguem-se as ruínas de Persépolis, a grandiosa capital do Império Persa, fundada por Dário I no século 6 a.C. Símbolo do poder e da riqueza de um dos maiores impérios da história, Persépolis foi deslumbrante em seu tempo, mas seu destino foi trágico. Durante séculos, a cidade foi o coração do império, repleta de palácios, templos e monumentos adornados com relevos detalhados que narravam as conquistas e a glória dos persas. O Palácio de Apadana, com suas impressionantes colunas, e a famosa Porta de Todas as Nações, que representava a diversidade do império, mostravam uma cidade que transbordava poder e sofisticação. Porém, em 330 a.C., Alexandre, o Grande, após conquistar o Império Persa, saqueou e incendiou Persépolis em um ato de vingança e simbolismo. A cidade foi consumida pelas chamas e, embora suas ruínas tenham resistido ao tempo, o esplendor de Persépolis jamais foi recuperado. Hoje, suas colunas tombadas e monumentos desgastados ainda contam a história da grandiosidade e da riqueza do Império Persa, uma lembrança silenciosa de uma era que marcou o mundo. No coração da Sierra Nevada de Santa Marta, na Colômbia, esconde-se uma das cidades mais misteriosas do continente, a Cidade Perdida, também conhecida como Teyuna. Durante séculos, permaneceu completamente esquecida, oculta sob a densa selva e o terreno impenetrável da região, até ser redescoberta em 1972 por um grupo de exploradores. Construída pelos antigos Taironas, a cidade é um complexo de terraços, praças, caminhos e estruturas de pedra que se elevam a mais de 1.200 metros acima do nível do mar. As enormes escadas de pedra, os centros cerimoniais e as vistas espetaculares da selva cercam um mistério que ainda persiste. Por que os Taironas abandonaram este local, que foi, em seu auge, um centro de poder e cultura? Ninguém sabe ao certo. O que se sabe é que a Cidade Perdida foi um lugar essencial para essa civilização pré-colombiana, um refúgio de sabedoria e espiritualidade, mantido fora da vista do mundo por séculos. Hoje, apesar de ser uma das maravilhas arqueológicas mais impressionantes da Colômbia, sua história ainda é um enigma, e cada passo nas suas ruínas revela novos segredos. Na costa sudoeste do que hoje é a Turquia, sob camadas de terra e ruínas, repousa a lendária cidade de Troia, famosa por suas muralhas impenetráveis e seu papel central nas histórias épicas da mitologia grega. Mas Troia não é apenas um mito,
é uma cidade real que por séculos esteve perdida para o mundo até ser redescoberta no século XIX pelo arqueólogo Heinrich Schliemann. Troia foi o cenário de um dos relatos mais fascinantes da antiguidade, a guerra entre gregos e troianos, uma batalha que envolveu heróis como Aquiles, Heitor e Ulisses, e que culminou com o famoso truque do cavalo de madeira, que permitiu aos gregos conquistar a cidade. No entanto, além da lenda, a verdadeira Troia é um lugar repleto de mistérios e surpresas. As escavações revelaram uma cidade que, longe de ser apenas uma fortaleza de pedra, foi um próspero centro comercial, com um sistema avançado de fortificações e uma arquitetura que desafiava seu tempo. As camadas de ruínas descobertas no local falam de múltiplas épocas e de uma civilização que viveu e morreu por meio de inúmeros conflitos. Hoje, as ruínas de Troia são um testemunho da grandiosidade de uma cidade que foi o centro de mitos e tragédias. No coração do deserto sírio, entre vastas dunas e antigas ruínas, ergue-se o que já foi uma das cidades mais prósperas e fascinantes do mundo antigo. Palmira, a pérola do deserto. Durante séculos, foi um ponto de cruzamento entre o Oriente e o Ocidente, uma cidade florescente em meio à aridez, conhecida por sua riqueza, sua arquitetura única e sua cultura cosmopolita. Em seu apogeu, Palmira foi um centro comercial vital, um lugar onde as caravanas que cruzavam a Rota da Seda paravam para reabastecer, comerciar e descansar. Os templos, teatros e colunas que adornavam a cidade refletem uma civilização que compreendia a beleza e a importância da arte e da cultura. Seu grande templo dedicado a Baal e seu imponente arco de triunfo ainda desafiam o passar do tempo. No entanto, como muitas outras cidades de grande importância, Palmira foi abandonada e, ao longo dos séculos, caiu no esquecimento até ser redescoberta. Contudo, nos tempos modernos, sofreu uma tragédia quando o conflito na Síria destruiu muitos de seus monumentos mais emblemáticos. Apesar da devastação, as ruínas permanecem como um testemunho eterno da grandeza de Palmira. Na costa mediterrânea da Líbia, às margens do mar, encontra-se uma das cidades mais impressionantes da antiguidade. Leptis Magna, uma joia esquecida do Império Romano que, apesar de sua grandiosidade, permaneceu perdida por séculos. Leptis Magna foi uma metrópole próspera, famosa por sua arquitetura monumental, vastos fóruns e elegantes banhos. Foi a cidade natal do imperador romano Septímio Severo, o que a tornou um importante centro de poder e cultura durante sua época de esplendor. As ruínas que hoje podemos ver são um impressionante testemunho do que foi essa cidade. Com seu teatro perfeitamente conservado, seu majestoso arco de triunfo e seu imponente fórum, rodeado de colunas que ainda refletem o esplendor de sua época. Os templos, as casas e as ruas pavimentadas nos contam a história de uma civilização avançada que deixou sua marca em cada canto da cidade. No entanto, à medida que o Império Romano declinou, Leptis Magna foi abandonada e caiu no esquecimento. Ao longo dos séculos, a cidade foi engolida pelas dunas do deserto, e embora alguns viajantes a tenham mencionado, sua verdadeira descoberta só ocorreu no século XX. Hoje, suas ruínas são uma das principais atrações arqueológicas do norte da África. E assim chegamos ao final deste fascinante percurso pelas cidades perdidas. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir, se inscrever no canal e compartilhar sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Antes de ir, recomendo um vídeo incrível sobre um povo isolado nas montanhas do Paquistão. Com certeza vai te surpreender. E aproveite para explorar nossa playlist com mais vídeos sobre lugares extraordinários. Nos vemos na próxima aventura.